Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Hoje estaremos falando de uma personagem extremamente importante ao cristianismo e a doutrina espírita, o movimento espírita que se espalhou pelo mundo a partir de Allan Kardec. Vamos falar aqui de uma das mulheres extraordinárias que fizeram parte do cristianismo desde o seu nascedouro. Esta mulher chama-se Joana de Cusa, que num primeiro momento eu entendia que chamava Joana de Cusa, achando que Cusa era um lugar onde ela pudesse ter nascido. Mas não, Cusa era o seu marido. Portanto, ela era propriedade de Cusa, seu marido. E aí vem uma história que está lá no capítulo 15 do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, que conta um trecho da passagem desta mulher. Ela simplesmente, embora fosse uma patrícia romana, fazia parte da elite romana da época, ela era uma mulher extremamente infeliz, porque tinha muitos problemas com o marido, que era conselheiro de Antipas, uma das figuras bíblicas, inclusive. Ele era um homem difícil, gostava das festas, das orgias promovidas pelos romanos da época, a elite romana, né? Porque o cidadão comum, e Roma era habitada principalmente por escravos. E ela sofria muito com isso, né? Porque ela entendia que ele também não dava a devida atenção a ela. Então ela tinha muitos problemas com o casamento. Até que um dia, depois de talvez uma discussão em casa, ela resolveu ir para Cafarnaum para se refrescar no lago, já que lá é uma região muito quente. E ela levou consigo uma serva, a sua serva particular, né, que todas as madames da época tinham, né? E ela foi para lá, e no caminho ela foi se lamentando, tudo que tinha acontecido naquele dia, das discussões, do desentendimento entre eles, né? E ela simplesmente foi falando aquilo para sua serva,
E a serva falou para ela, olha, tem um rabi que fica ali pelo lago e muitas pessoas vão conversar com ele. E ele sempre tem uma palavra amiga para falar. Por que você não fala com ela? Com ele? E ela aceitou. E foi conversar com Jesus. E ela, durante esse diálogo entre os dois, ela contando tudo o que se passava, ela perguntou para Jesus, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu sempre fui uma boa pessoa, boa filha, nunca fiz mal a ninguém. E por que é que eu tive que justamente me ligar a uma pessoa como é Cusa? E Jesus falou para ela, agradeça a Deus por este motivo. Deus sabe aonde nos coloca e com quem Ele nos coloca, para que a gente possa aprender, para que a gente possa saudar algumas coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos que aconteceu. Então aí ele já estava dizendo para ela, do jeito dele, né? Claro, as palavras talvez não fossem essas, né? Sobre a, a, a multiplicidade das existências. E ele, falando para ela desta maneira, ele não falou para ela, olha, isso é coisa do teu passado. Você está resgatando alguma coisa que foi que você cometeu e agora ele está do teu lado. E ele está do teu lado não para te atrapalhar. Ele está te oferecendo a oportunidade de regeneração. E você deverá amá-lo sempre. Amá-lo como se ama um filho. E cuidar dele, porque ele precisa de você. Ela ouviu tudo aquilo, né? E acabou aceitando a ideia de Jesus. E Jesus, ao final do diálogo, ele disse para ela, tenha fé, sede fiel. Ela guardou essas palavras e a partir daí ela começou a frequentar aquele local com muito mais frequência. E Cusa não se, embora às vezes um tanto quanto enciumado, mas ele não se, não proibia ela de ir para lá. E ela foi tendo esse contato com Jesus, não é? Inclusive, num livro psicografado por Divaldo Franco, que chama-se Joana e Jesus, uma história de amor. Ali conta a trajetória de Joana. É um livro muito interessante de se ler. Eu recomendo. E assim foi que ela foi passando o tempo sendo sempre assistida por Jesus. E ela, a fé que ela, nas palavras dele,
E a confiança que ele passou para ela foi fazendo disso uma, uma lição de vida. E foi seguindo. E o teu marido, por conta das extravagâncias, da maneira, da vida que ele levava, ele acabou desencarnando, ainda novo. E ela ficou sozinha, só que ela, neste período, ela acabou engravidando e deu à luz a um menino. E quando o marido desencarnou, ela ficou sozinha para cuidar daquele menino. E assim foi feito. Aí ela acabou perdendo também um pouco da regalia que ela tinha com, com o fato de ser mulher de um membro da corte romana. E ela teve que trabalhar para cuidar desse filho. Aí, até esse ponto, tudo bem. Mas chegou uma hora que o cristianismo já começou a incomodar todo mundo ali. Os, os judeus, que acreditavam e acreditam num Deus único, mas não aceitavam Jesus, que Jesus era uma farsa, que ele não era o Messias, que foi analisado e chegado à conclusão de que ele não era. Ele não era o Salvador, ele não era a pessoa que... Porque, claro, os judeus queriam se libertar e eles queriam um Messias que viesse com a espada na mão para libertá-los do jugo de Roma. Mas não era isso, né? Jesus não veio para isso, só que as ideias dele, os ensinamentos dele começaram a incomodar. Incomodou os romanos também, que eram politeístas, não acreditavam no Deus único. Os fariseus, os sacerdotes, que estavam perdendo espaço para o cristianismo, já que o judaísmo era o que predominava à época, né? E assim tanto foi a perseguição aos cristãos na época, foi tão intensa que ela acabou sendo presa e foi levada a julgamento. E o que aconteceu? Neste julgamento, claro, unilateral, não tinha defesa, estava ela e o filho seminu, sendo torturado, açoitado, sofrendo todo tipo de humilhação, foram envolvidos por uma pilha de lenha que eles ungiram com um tipo de combustível da época, eu não me lembro o nome do combustível, e os verdugos chegavam próximos dela e eles ficavam o tempo todo torturando aquele jovem, filho dela, ainda muito jovem, já saindo da adolescência talvez. E ele gritava para a mãe: Mãe, desiste de tudo isso. Isso só está nos causando sofrimento. E ela falou, respondeu para ele: Meu filho,
Deus está conosco. Jesus está conosco. Jesus sofreu muito mais do que isso. E ele não devia nada. Ele só era todo amor e bondade. E ele sofreu muito mais do que nós. Então cala-te. E um verdugo chegou para ela e falou assim: mas o teu Deus só te ensinou a morrer? E ela disse, não, ele me ensinou também a amá-lo. Se dirigindo ao verdugo, amar o verdugo, aquele que estava sacrificando ela. Isto posto, eles acenderam a fogueira. E quando o fogo estava subindo, Jesus se aproximou deles, abraçou e disse: eu estou contigo. E ela lembrou das palavras dele: tenha fé, sede fiel. E ela foi até o fim. Esta é uma história de um personagem real, não é ficção, isso não é romance, de uma linda história e de uma linda trajetória. E assim, irmãos, chegamos ao fim dessa nossa humilde colaboração. E mais uma vez, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós hoje e sempre. E vamos encerrando com a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.